né, ele não vê o procedimento cirúrgico sendo passado pela administração de drogas que tiram ele de um estado de consciência normal. Daí a gente chama de sedação. E aí ele fica mais tranquilo, deixa o procedimento acontecer, fica em dia com o dentista, né? Porque tem muita gente que não vai por medo mesmo. Mas aí a questão do profissional, do anestesista. Sempre é necessário, então, quando é uma anestesia geral? O ideal é que desde anestesia local, que utilize uma certa dose de anestésico, a partir de sedação, anestesia regional e a geral. São todos os procedimentos com anestésicos. O ideal é que se tenha um anestesista, mas não hoje em dia não é obrigatório, né? Na legislação. Então acabam sendo mais utilizados o anestesista no caso de procedimentos que o paciente tenha solicitado, no caso da anestesia local, né? No caso da sedação. Aí é interessante a presença do anestesista. Às vezes é fazer um exame, né, com contraste, também acaba exigindo a sedação, né, a presença do anestesista, levando para outras áreas médicas, né, que o médico também utiliza muito da sedação com o anestesista, não só para grandes cirurgias, mas às vezes alguns exames laboratoriais que o paciente precisa ficar numa condição mais tranquila, também acaba se utilizando da sedação, né. E isso daí em conjunto com a odontologia veio dar um grande avanço, porque o paciente que tem muito medo, realmente, ele atrapalha na cirurgia, ele tem picos de pressão, né? O paciente vem já, por exemplo, a gente trabalha muito com implante há 60 anos mais, então já vem com diabetes, com a pressão alterada, né? E o anestesista estando junto é um conforto para o cirurgião, porque ele fica focado na cirurgia e não precisa ficar focado na cirurgia e no paciente, porque você está compartilhando a responsabilidade com um profissional da área médica que fica monitorando o paciente. Então a gente se concentra muito mais na cirurgia, faz a cirurgia, às vezes procedimentos maiores, né? De repente a gente faria um procedimento ou 2 procedimentos, a gente acaba fazendo 3, 4, porque o paciente vai ficar bem monitorado na questão da pressão sanguínea, do estado de consciência dele, ele fica relaxado na cadeira, não vai se cansar durante o procedimento. Então a gente consegue até reduzir o número de cirurgias, de intervenções cirúrgicas pela presença do anestesista. E é uma segurança a mais para o paciente que passa por uma avaliação médica criteriosa, com os exames certinho, e tem o seu transcorrer operatório e o pós-operatório muito mais seguro. E o que facilita, né, doutor Paulo, porque às vezes por essa questão de estar ali sedado, tranquilo, em relação ao procedimento, como você disse, pode fazer mais do que só um procedimento. E aí ele vai tomar só aquela medicação, não vai precisar parar de novo, fazer tudo de novo, tomar toda a medicação. Isso otimiza também o tratamento. Agora mesmo nós sairemos daqui, vamos para o consultório fazer uma cirurgia de um paciente, onde nós vamos fazer um protocolo superior, que são todos os implantes da parte superior, todos os implantes da parte inferior, extrair alguns dentes, fazer 3 enxertos e já fazer a parte de moldagem de transferência. Então, vamos fazer, então, 3, 4, 5, 6 cirurgias em uma etapa só, por ele estar medicado, sedado, e vai fazer transferência. E ele só quer fazer uma cirurgia. Então, mas são 6 procedimentos. E a gente vai otimizar os 6 procedimentos em um só. Que bom, vai sair outra pessoa. Sim, com certeza. Agora me diga uma coisa, tem muita gente que tem receio em relação à anestesia, porque tem muitos mitos e verdades, né? Quais os riscos da anestesia? Que cuidados? Enfim, os pacientes, não sei se vai adiantar muito ter, né? Porque está na mão do anestesista, né? Mas quais os riscos? Bom, eu digo assim, o principal risco que o anestesista tem medo é quando o paciente não está de jejum, né? Quando o paciente está num jejum inferior a 8 horas, acontece que vai no procedimento e ele acaba regurgitando, e isso pode ocorrer complicações muito graves. O paciente já tem medo de outras coisas mais banais, assim, né? De não acordar nunca mais, essas coisas, e esse é o principal medo, né? Acaba virando mito, realmente. Não né? E é um mito, né? Então as nossas preocupações são bem diferentes do que o paciente relata, né? Algumas complicações possíveis, arritmia, né? Depressão respiratória, né? Quando o paciente pode parar até de respirar. Mas para isso a gente tem monitorização, né? E que causa uma tranquilidade, monitorização da pressão arterial, do batimento cardíaco, da oxigenação sanguínea, e traz uma certa tranquilidade para o anestesista. Além de tudo que tem medicamento, tudo também, inclusive a gente leva lá na clínica
todas as medicações necessárias no caso de uma reanimação, que é uma complicação mais grave que a gente pode ter, né? Inclusive desfibrilador, para fazer com a máxima segurança. Ou seja, tem que ter todo um equipamento, né? Quando a anestesia é mais... Não só por isso, pelo seguinte, quando você trata de um paciente, você não trata do problema que ele está te procurando. Ele tem outros problemas associados a isso. Então ele vem para o consultório porque ele não tem o dente, quer fazer um implante. Ok. Só que ele traz junto com ele a hipertensão, ele traz junto com ele a diabetes, traz junto com ele colesterol elevado. E essas que não são problemas da odontologia podem trazer reações durante o procedimento odontológico. Não que a sedação possa dar, de repente, uma parada cardíaca, mas o paciente ele é cardíaco, né? E ele pode ter uma parada cardíaca tendo o procedimento. Você estando com um profissional, já que vai ficar muitas horas, 2, 3 horas com o paciente na cadeira, a chance aumenta dele ter um pico de tensão e ter um problema desse. Com um profissional que está monitorando o paciente, ele já está precavendo algum tipo de alteração que o paciente já traz dentro do histórico dele. Eu acho que essa é a grande sacada de ter um profissional compartilhando o cuidado com o paciente, né? Também. E o que acontece é que a maioria das vezes mesmo o paciente que não fosse lá, sem o anestesista, a chance dele ter alguma complicação é a mesma que ele estando relacionado à anestesia, entendeu? Então a presença do anestesista é uma segurança realmente, sem né? dúvida. E aquela questão, de repente, de paralisar, a pessoa não consegue piscar mais por conta da anestesia. Isso, obviamente, é temporário, né? Mas dá um ressecamento ali do olho, que cuidado a gente tem que ter? Isso, tem algumas complicações, assim, mas nada relacionado eu nunca vi relacionado à anestesia dentária, mas depende da dose, pode acontecer disso aí, né? Mas reflexo do... isso aí normalmente com o passar do tempo às vezes até 12 horas já melhora, né? Mas tem que ficar pingando o colírio ali, mas isso é reversível, né? Não é para se preocupar. Ainda bem, né? A gente se sente bem quando tem profissionais bem preparados, porque dá um medo. Toda cirurgia a gente fica com receio, né? Você, doutor, deve ver um monte de gente que tem medo de dentista, aí quando é um procedimento mais grave, invasivo, não sei, mas mais invasivo, fica com mais medo, né? Então, o profissional, ele tá ali para ajudar em tudo isso. E você sabe que a quantidade de pacientes que tomam antidepressivos em Blumenau é muito alta, né? E tem aumentado cada vez mais. E você entrar, por exemplo, com um benzodiazepínico, um dormonide, né? É muito comum um profissional falar, dá um dormonide para o paciente para ele tomar antes do procedimento cirúrgico. Pra acalmar? Que é um calmante, né? E mesmo o dormonide, ou um diazepam, um bromazepam, ele pode trazer essa depressão respiratória que o doutor falou. Não precisa ser necessariamente o que ele dá endovenoso, né? Mesmo um comprimido, se não for monitorado, ele pode trazer essa depressão respiratória, quer dizer, o paciente parar de respirar, né? Então, se o profissional que opta por dar um comprimido para o paciente, não tiver atenado, se ele já toma alguns remédios que são antidepressivos e não tiver, por exemplo, um suporte, como nós temos lá, de cilindro de oxigênio, de ambu para poder fazer a ventilação desse paciente, o paciente corre mesmo um procedimento mais simples ter uma complicação dessa, né? Então é importante a gente compartilhar sempre com outro profissional. Certeza. Meninos, obrigada pela participação aqui hoje. E uma boa cirurgia, né? Eu sei que vocês têm muito trabalho hoje pela frente. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Muito bem. Vamos fazer um intervalo agora, minha gente? Mas eu volto já, hein? Vou conversar com a coach aqui, já falei o assunto, né? Como ser um líder de sucesso. Eu volto já.